O Reizinho Autista, terceira edição, de Maíra Gaiato e Gustavo Teixeira. Capítulo 11. Comportamentos disruptivos, possibilidades de intervenção. Agora abordaremos um pouco sobre como podemos proceder e quais técnicas usar para cada uma das possibilidades de comportamentos inadequados. Para todas as situações descritas a seguir, indicamos o uso das estratégias preventivas descritas anteriormente. Se por alguma razão o comportamento inadequado ainda assim ocorrer, mostramos algumas técnicas de intervenção comportamental que utilizamos na clínica. Agressividade. A agressividade não faz parte dos critérios diagnósticos para autismo. Não é algo que devemos aceitar. É um comportamento que pode e deve ser eliminado para que a pessoa possa viver em sociedade. De nada adianta ensinarmos uma criança a falar, brincar, ler e escrever se ela se machuca e coloca em risco a si mesma ou as crianças ou pessoas que estão em volta. Se isso ocorre, poderá ser necessário internação ou contenção física, e isso não é o que queremos. Dedicamos nossa vida à pesquisa de métodos e técnicas para as crianças se desenvolverem, recuperarem atrasos e viverem com autonomia e independência. Chegar a esse ponto é a pior de todas as possibilidades. Existe um experimento que simula situações de estresse com animais. Um pombo, que chamaremos aqui de Pio, foi colocado em um ambiente estressor com choques elétricos, privação de comida e de água e de alterações na rotina do sono. Tudo isso para simular situações que nós, seres humanos, também vivemos. Quando Pio estava muito estressado, foi colocado em uma outra gaiola com uma pombinha branca que nunca tinha encontrado e que, consequentemente, nunca tinha feito nada para ele. Adivinhe o que ele fez quando encontrou a fêmea? Ele a bicou até que ela parasse de se mexer sem vida. Experimentos como esse nos fazem pensar em muitas coisas que também acontecem conosco. Descontar a raiva em alguém é muito reforçador, mesmo que a pessoa não tenha nos feito nada exatamente como o Pio fez. Você consegue lembrar de ocasiões nas quais tenha feito isso com alguém ou que alguém tenha feito com você? Pois é. O fato é que somos racionais e não podemos deixar os instintos nos dominar e nem deixar que as crianças cresçam com esse hábito quando estão estressadas. Nada justifica agredir a si mesmas ou a outras pessoas. O que fazer? O principal não é ter ganhos com esse comportamento. É muito comum ver os pais entregando o celular com um vídeo para o filho se acalmar quando está nervoso e batendo. A essa altura, você já entendeu que essa criança vai associar que bater lhe trará vantagens. Podemos sim dar eletrônicos, um pouco, em alguns momentos, quando a criança se acalmar e se reorganizar, por exemplo, mas nunca quando ela estiver em crise. Logo que uma crise de agressividade começar, devemos também conter a criança para que ela não corra o risco de se machucar ou de machucar outra pessoa. Busca por atenção. Alice recebeu o diagnóstico de TEA aos 3 anos e logo iniciou o tratamento. Vem se desenvolvendo muito bem, a cada dia uma nova aprendizagem e novas palavras. No entanto, a família se queixa de birras intensas e comportamentos disruptivos, principalmente em casa e na presença da irmã. Se joga no chão, grita e olha para os pais depois para ver se estão vendo o que está acontecendo. Se ela se frustra e os pais estão em outro ambiente, vai até o local onde eles estão e se joga na frente deles. Alice, hoje com 4 anos, tem uma irmã mais velha, de 6 anos. A família relata que a irmã é muito carinhosa e ajuda muito Alice no dia a dia. Diante da queixa da família, realizamos uma observação para mapear os comportamentos e passamos um dia com a família. Observamos que quando Alice estava somente com os pais, recebia mais atenção, interagia de forma funcional, pedindo ajuda, chamando para brincar e realizando as atividades de maneira adequada. Quando Antônia, a irmã, chegou da escola, a mãe dirigiu seus cuidados para ela, diminuindo consideravelmente a atenção até aquele momento direcionada exclusivamente para Alice.
eram 2 crianças para cuidar. Percebemos que quando Alice estava brincando funcionalmente, a mãe realizava as tarefas e ajudava a irmã mais velha que acabara de chegar da escola. A mãe perguntava coisas à irmã, querendo saber como foi o dia, se estava com fome, direcionando a menina ao banheiro. No entanto, quando Alice atirava um brinquedo ao chão, chorava, gritava ou batia em alguém, a atenção voltava-se para ela novamente. Alice entendeu que a maneira de ter a atenção dos pais quando a irmã está junto é por meio do choro, birras, gritos e comportamentos disruptivos. O que fazer? Orientamos a família para ignorar os comportamentos inapropriados e dar atenção durante os comportamentos adequados que Alice apresentava. Ensinamos a família a ampliar o repertório da pequena. Cada vez que ela tentava gritar para a mãe parar de falar com a irmã e prestar atenção nela, a mãe ignorava, esperava a crise passar e então pedia para Alice chamá-la em voz baixa ou pedir ajuda, dando o modelo de como ela deveria fazer para que obtivesse atenção de maneira funcional. Se a criança estiver em alguma condição em que possa se machucar, os pais devem protegê-la, mas sem falar com ela ou dar-lhe o que ela quer. Desse modo, Alice perceberá que, quando chora, bate ou grita, não recebe atenção. Agora, quando pede ajuda, Alice chama os familiares para brincar adequadamente, principalmente a irmã, e recebe atenção, carinho e elogios. E esse é o repertório de comportamentos alternativos para substituir os inadequados. Fuga ou esquiva. É a tentativa de fugir de uma situação que é aversiva para a criança. Por exemplo, não querer ficar sentada para fazer a lição e sair correndo ou não querer ir para algum lugar quando é preciso. Tomás tem 2 anos e meio e sempre que a mãe pega a mochila para levá-lo à escola, sai correndo e se esconde embaixo da cama. A mãe tenta tirá-lo dali, mas muitas vezes acabam perdendo a hora da entrada e Tomás tem um dia de folga em casa, assistindo a seus desenhos preferidos e brincando com seus brinquedos. Tomás, assim como muitas crianças, se utiliza do que chamamos de comportamentos de fuga e esquiva para se livrar ou adiar algo que não quer fazer. Nesse caso, Tomás não quer ir à escola e tem o comportamento de fugir assim que percebe que chegou a hora de saírem de casa. Vê a mãe pegando a mochila e, como consequência de horas evitando sair da escola, acaba se atrasando e perdendo o horário da entrada. O que fazer? Caso as estratégias de prevenção descritas no capítulo anterior não impeçam a fuga, precisamos pensar em alguns pontos. A criança tem motivação para realizar essa atividade? A atividade tem sentido? É importante e funcional para a criança? Se é necessária e importante, a criança precisa realizá-la. Limite o espaço físico para que ela não consiga fugir. Antecipe-se ao comportamento. Dê um comando e não a deixe ficar brincando com outras coisas. Mostre que ela não tem opção de ficar fazendo outras coisas legais, como brincar ou explorar objetos favoritos, enquanto não obedecer. Depois da tarefa cumprida, não esqueça de associar uma premiação e reforço social. Geralmente, estamos esgotados e irritados depois de uma batalha dessas e não damos retorno positivo quando a criança emite o comportamento adequado. E isso é muito importante. Controle. As crianças com autismo apresentam muitos comportamentos ritualísticos. Gostam quando os brinquedos estão alinhados, quando as gavetas estão fechadas, tentam controlar o ambiente em uma rotina que tem a sua idealização. Quando estão brincando de determinada maneira, podem ficar muito irritadas se interferirmos. Se estão fazendo determinadas formas com os blocos, por exemplo, podem fazer birra quando tentamos colocar uma peça fora do que elas queriam. Igor tem 3 anos e tudo deve ser do seu jeito. Mesmo com pouca idade, controla até onde a mãe, o pai e a irmã mais velha devem se sentar para assistir TV. Quando chega a hora de assistir, pega todos pela mão e distribui pela sala sempre no mesmo lugar. Se é contrariado ou não consegue colocá-los no lugar que gostaria,
chora insistentemente até que todos estejam nos seus lugares. No início, a família achava interessante essa atitude. Sentiam que Igor estava atento a eles e faziam como ele queria. Entendemos que Igor demonstra muita resistência em sair de uma rotina ou de um ritual, mas observem o quanto manter esse comportamento de controle pode atrapalhar o seu desenvolvimento. E, se por algum motivo o pai estiver em uma reunião de trabalho e não chegar a tempo para assistir TV? E se a mãe ainda estiver preparando o jantar e não for até a sala? E sua irmã tem uma nova prova importante e precisar estudar por mais horas naquela noite? Igor não consegue dormir ou fazer outra coisa enquanto não cumpre sua expectativa. Como já mencionamos, devemos sempre entender quais prejuízos um comportamento pode trazer para a vida de uma criança para classificá-lo como inadequado. Crianças que mantêm comportamentos de controle podem ter muitos prejuízos. As crianças podem apresentar este mesmo padrão nas brincadeiras, não deixando ninguém mexer no que estão fazendo. O que fazer? A estratégia comportamental para esse tipo de situação é a de aproximações sucessivas. Para isso, usamos as estratégias de fading in, fading out. Vamos chegando cada vez mais perto do ideal com pequenas mudanças. No exemplo de Igor, podemos orientar a família a fazer o ritual um pouco menos perfeito. O último a se sentar, por exemplo, pode ficar um pouco afastado do lugar de sempre. Com o passar dos dias, vai se afastando mais e mais até conseguir sair de cena. Fading out. Quando uma criança não aceita que mexamos em seus brinquedos, podemos começar apenas tocando-os. Depois mexemos um pouco e soltamos. E com o passar dos dias, vamos interferindo gradualmente em sua brincadeira. Fading. Reforçamento diferencial. Como exemplificado nos casos anteriores, não basta eliminarmos os comportamentos inadequados. Precisamos substituir por comportamentos desejáveis e funcionais, ou seja, colocar algo no lugar dos comportamentos que foram eliminados. É importante lembrar de reforçar os comportamentos adequados, mesmo que sejam muito sutis e ainda distantes do ideal que gostaríamos. Quando uma criança aceita que outra pessoa apenas encoste em seus brinquedos, isso pode ser um esforço muito grande para ela. O mesmo pode ocorrer quando ela aceita ir para o banho com pouco choro. Precisamos estar atentos a esses esforços e variá-los. É muito difícil ser carinhoso e positivo quando, ao passar uma crise, a criança se acalma e faz o que solicitamos. Isso porque geralmente estamos furiosos e deixamos passar vários comportamentos adequados depois que a criança se acalma. O pensamento clássico para essas situações é: ainda estou chateado com você.